Você sabia que algumas profecias relativas aos últimos dias já deixaram de ser profecia e se tornaram história recente de Israel? Então, no episódio de hoje, nós vamos falar a respeito de uma profecia muito importante, muito sensível, que estava há mais de 2.500 anos aguardando para que se cumprisse. Mas hoje, ela já não é mais uma profecia. Hoje é um acontecimento que faz parte da história do povo de Deus. Nos episódios anteriores dessa série de vídeos que tratam da restauração de todas as coisas, nós falamos a respeito da aliança de Deus com Abraão, a sua descendência, os protocolos dessa aliança, a quebra da aliança, a punição do povo de Deus por causa da quebra da aliança e a promessa da restauração. No último episódio falamos um pouco sobre o começo da restauração, a preparação para a restauração. E no episódio de hoje nós queremos abordar sobre uma profecia que se cumpriu em meados do século passado, que foi dada ao profeta Ezequiel a respeito do Vale de Ossos Secos. Então vem comigo até Jerusalém, no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, para vermos um pouco a respeito dessa profecia. Shalom, nós estamos aqui no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Aqui é um memorial aos mortos no Holocausto. Aqui conta-se a história de tudo aquilo que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra, a mortandade que houve, cerca de 6 bilhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra pelo sistema nazista. E aqui é um lugar absolutamente profético. Aqui se registra aquilo que aconteceu, que havia sido anunciado, profetizado por Deus, e Deus falou através do profeta Ezequiel coisas que aconteceriam muito além do tempo de Ezequiel. Ezequiel viveu cerca de 600 anos antes de Jesus e ele profetizou o seguinte: Deus o leva em espírito a um vale, e naquele vale há muitos ossos que estão sequíssimos, não há vida, né? Há uma completa destruição naquele lugar, e Deus pergunta para Ezequiel se era possível que aqueles ossos revivessem. Então Ezequiel fala: Senhor, só o Senhor sabe me dizer se esses ossos podem voltar a viver. Deus então manda que ele profetize, e aqueles ossos eles começam a se juntar, e os tendões vão surgindo, os músculos, e se formam ali corpos, e Deus ele sopra vida, fôlego de vida, e ali aqueles ossos secos eles se tornam um grande exército. Deus explica a Ezequiel no versículo 11 do 36, fala: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que o nazismo tentou fazer foi exterminar o povo judeu. O povo judeu já tinha muitas lutas, muitas dificuldades com o antissemitismo na Europa. Cerca de 500 anos atrás, na Espanha, eles sofreram uma perseguição, depois também em Portugal, muitos judeus foram mortos, tiveram que se mudar da Europa, assim muitos chegaram também às Américas, e durante séculos os judeus eles foram rejeitados, perseguidos, levados para guetos, impedidos de participar e desfrutar de cidadania em muitos lugares na Europa. Até que o nazismo ele vem com aquilo que eles chamam de solução final para o problema judaico, que era exterminar. E o que Deus está mostrando assim é que houve sim uma tentativa de extermínio e cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto.
Mas a respeito disso, Deus diz assim: mas assim diz o Senhor. Falou: eu vou restaurar isso aqui e vou abrir a sepultura. E de onde estava tudo desolado, de onde não havia mais esperança, eu vou fazer sair o meu povo e vou trazer para a terra de Israel. Porque aos olhos de qualquer um, quando acabou a Segunda Guerra, 6 milhões de judeus mortos, eles já não têm uma pátria, eles já não têm uma identidade, eles não têm uma terra, e nem as suas posses lá na Europa eles tinham mais, porque muitos tentaram voltar para suas casas, para suas propriedades, e quando chegaram lá estavam destruídas, queimadas, outras estavam ocupadas, e poceiros não devolveram as propriedades para os seus verdadeiros donos, os judeus, e eles precisavam ter um lugar para ir. Então os judeus eles começam a se organizar para voltar para a terra prometida e cumprir a profecia milenar que Deus havia dado a todos os seus profetas do Antigo Testamento. E para isso houve um preço muito alto. Quando a profecia ela é muito grande, maior é o preço daqueles que vão participar, daqueles que vão fazer acontecer a profecia. E para Israel, para o povo judeu, custou 6 milhões de almas. 6 milhões de vidas tiveram que morrer para que houvesse o cumprimento de uma profecia. Agora, quanto maior é o resultado, maior é o preço. Então, nós que fazemos parte de profecias, nós temos que pagar o preço. Israel pagou o preço, mas tendo pago o preço, eles estão agora aqui. Deus cumpriu a sua promessa, restaurou a nação, tirou eles do cativeiro, tirou eles da sepultura e os restaurou na sua própria terra. Então esse é um tempo profético. Milênios se passaram sem que as profecias se cumprissem, mas no tempo da restauração de todas as coisas que preparam a volta do Senhor Jesus, é o tempo do cumprimento das profecias. E aqui há um memorial falando do cumprimento dessa profecia que Deus deu a Ezequiel e deu a outros profetas do Antigo Testamento. Esse é um tempo profético. Jesus está voltando e aqui é a prova disso. Quando você vai nos campos de concentração de Auschwitz, de Birkenau, você entende que Ezequiel ele não teve apenas uma visão espiritual. Deus mostrou para ele um lugar real, o Vale de Ossos Secos, que está ali, naqueles campos de concentração. Ainda hoje, as cinzas das vítimas do Holocausto estão ali naqueles lagos de cinza, que podem ser vistos, podem ser tocados. Também existem campos ali onde você consegue ainda hoje tocar, encontrar ossos secos das vítimas do Holocausto. O profeta Ezequiel, ele falou a respeito de o surgimento de um grande exército que sairia daquele vale de ossos secos. E essa profecia hoje é uma realidade. Milhões de pessoas morreram, mas daquele vale dos ossos sequíssimos, Deus levantou uma nação, um povo e um grande exército. Hoje em Israel é um estado militar, Israel é um estado exército. Todo homem, ele serve obrigatoriamente por 3 anos, as mulheres servem obrigatoriamente por 2 anos, eles são um povo muito preparados para o combate, muito preparados para a guerra. Então, essa profecia se cumpriu. Deus disse que faria e Deus cumpriu. Profecia cumprida. Nos próximos episódios, nós vamos ver várias profecias milenares que estão se cumprindo exatamente nos dias de hoje. Então, não perca. Se inscreva no canal Últimos Dias Channel e ative o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Deus te abençoe, quero te ver na eternidade.